Maravilha. Então, uma boa noite a todos. É um prazer vê-los todos aqui para estarmos juntos orando e intercedendo pelos nossos irmãos, agradecendo a Deus e também aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. E para iniciarmos, eu vou estar fazendo essa primeira oração. Então, curve a cabeça e oremos. Eterno Deus e bom Pai Celeste que habita nos céus, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, pela tua grande misericórdia para conosco, Senhor. Tem preparado que hoje nós acordamos, podemos fazer nossas tarefas diárias, Senhor. Uns trabalharam, outros estudaram, outros cuidaram da casa, outros foram fazer suas atividades diversas. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo, Deus Celeste, muito obrigado pela provisão, pelo alimento, o qual o Senhor tem preparado para cada um de nós também, Senhor. Eterno Deus, graça te damos, ó Deus, por este momento, pois sabemos que é o Teu Espírito Santo que está perseverando por nós, é Teu Espírito Santo que nos guiou, que nos trouxe até este momento, pois se dependesse da nossa vontade, da nossa carne, estaremos fazendo outras coisas, menos de estarmos aqui para poder buscar a Tua face, para poder estar aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta reunião de oração. Pai, peço a Ti, humildemente, Senhor, continua nos abençoando, continua nos dando força, Senhor, para poder estar te buscando, estar orando. Acrescenta mais, Senhor, nos nossos corações a vontade, a sede de ouvir a Tua palavra, a vontade de estar buscando a Tua face, Senhor, em oração, de ter intimidade contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, por misericórdia. Deus, agradeço a Ti, Senhor, por cada um que está aqui conectado, Senhor, outros que irão assistir posteriormente, ó Deus. Senhor, seja na vida de cada um, Senhor. Tu conheces a vida de cada um, ó Pai. Abençoa cada um, Senhor. Pai eterno, dou graças a Ti pela vida do Guilherme, o qual o Senhor tem preparado, que hoje irá trazer a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Senhor, seja com o Teu filho, Senhor, abençoa ele em tudo, que tudo que ele venha disser venha ser guiado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e que a Tua palavra venha trabalhar, Senhor, nos nossos corações, segundo a Tua vontade, Senhor. Pai, também te peço, Senhor, te peço pela conversão, Senhor, de nossos familiares. Muitos, Senhor, são aqueles que não te servem, Senhor, mas sabemos que aqueles que são teus, eles irão ouvir a tua voz e virão até ti, Senhor. Ó Pai, vai ao encontro, Senhor, de cada familiar, Senhor, de cada familiar nosso, Senhor, que ainda não te conhece. Por misericórdia, Senhor, entra com poder, com glória, Senhor, e converta o coração, regenera, dá vida espiritual para que eles possam também estar desfrutando dessa graça maravilhosa, Deus. Pai eterno, rogo a Ti, Senhor, continua nos abençoando, abençoa nas próximas orações e na exortação da Tua palavra. Tudo isso eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora estarei passando a palavra o nosso camaradinha, o menino Fagner. O menino Fagner, ele estará lendo no livro de Isaías, capítulo 55, no verso 6. Menino Fagner, pode ler para nós, meu irmãozinho. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus abençoe, meu irmãozinho. Amém. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. Aí já está dizendo tudo, né? Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. O tempo é agora. O tempo não é amanhã, não. De repente, amanhã
você já não poderá ter esse tempo. Então, o tempo é agora. Buscar enquanto se pode achar. Para a segunda oração, vou convidar a nossa irmã Lourdes. Nossa irmã Lourdes, eu já passei para ela aí os pedidos de oração que chegou até nós. Ela vai estar apresentando esses pedidos de orações. Está contigo, minha irmã. Amém. Oremos. Senhor Jesus, entro diante da sua presença nesse momento, Deus, em nome de Jesus Cristo, peço ao Senhor que tome a frente, Senhor, mais esse culto, mais esse dia. Agradeço ao Senhor pelo dia concedido a mim, a minha família, pelos livramentos concedidos. Agradeço ao Senhor pelos livramentos concedidos à vida dos meus irmãos aqui presentes, a cada um, em nome de Jesus. E quero depositar diante do seu altar, Deus querido, os pedidos de orações. Todos eles, Senhor. Agradecer ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido com a vida do presbítero Paulo. O cuidado que o Senhor tem tido com o irmão Isaías, a irmã Zefa, Carlos, genro da irmã Zefa, pela Tereza, Senhor, que amputou a perna, mas o Senhor continua cuidando dela, está se recuperando, o Denilson, as famílias que estão enlutadas, que o Senhor possa estar confortando o coração da família do irmão Zé, que perdeu o seu ente querido. Ó Deus querido, eu sei, Jesus, que muitas das vezes as ondas estão tão fortes, Senhor, tão altas, que no meio delas a gente acha que está sozinho. Só que a gente não consegue enxergar ou sentir o cuidado do Senhor, mas o Senhor está ali, bem ali do ladinho, cuidando de cada um de nós, Senhor. E eu agradeço ao Senhor por esse cuidado, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um dos meus irmãos, em Cristo Jesus. Obrigada pela vida do presbítero Paulo, que está internado, mas sabemos que o Senhor está cuidando e vai se recuperar, porque a caminhada dele aqui nessa terra ainda não foi encerrada. O Senhor ainda tem muito para fazer através da vida dele. Obrigada pelo irmão Isaías e a irmã Zefa. Que o Senhor possa estar abrindo também portas de emprego, Senhor, para quem está desempregado. E ainda assim, Jesus, mesmo os que estão desempregados, o Senhor tem cuidado. O Senhor tem provido na vida deles, tem preparado o alimento, tem preparado todas as coisas, Senhor, porque o Senhor jamais deixou nenhum dos seus sozinho, ainda aqueles que não te conhecem. O Senhor não deixa só, o Senhor está presente, através da vida de algum irmão que conhece, o Senhor tem providenciado. Agradeço, Deus, de todo o coração, a vida de cada um dos meus irmãos e por todas as famílias dos que participam aqui, que o Senhor possa estar visitando cada lar nessa noite, Deus. Derramando bênçãos, Senhor, dos altos céus sobre a vida de cada um, sobre a saúde de cada um. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo e por tanto. Amém. 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 Agora estarei passando a palavra para o nosso irmão Guilherme. Meu irmão, está contigo. Amém, meu irmão. Amém. Graça e paz, meus amados. Boa noite para vocês. Eu me sinto mais confortável de ver tantos rostos familiares aqui, então eu creio que essa palavra e a leitura que vamos fazer hoje da palavra de Deus será uma bênção para a nossa vida. Eu confesso que eu acreditei que seria mais de uma perspectiva evangelística, então eu presumi que teria pessoas aqui que não fossem convertidas, mas pelo que eu vejo, todos aqui são cristãos, e eu espero que essa palavra ela possa encorajar vocês na caminhada da fé. Vamos fazer a leitura do texto de João, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 até o versículo 20. Está escrito assim na Nova Versão Internacional. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim
e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu estas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Amém. Irmãos, eu vi que vocês já leram o texto anterior desses versículos, né, na reunião passada, e é uma regra básica da hermenêutica, ou seja, das ferramentas que nós temos para interpretar as Escrituras à luz da própria Escritura. Então, quando nós olhamos para um texto desafiador, nós precisamos recorrer ao contexto imediato, ou seja, os versículos que sucedem e precedem, né, e os versículos posteriores, também os capítulos anteriores, e, por última instância, ao contexto mais amplo, que é o que os autores bíblicos disseram sobre esse mesmo tema, né? Então, no contexto imediato, em João capítulo 8, quando Jesus ele diz, eu sou a luz do mundo, ele está no templo de Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Essa festa, ela lembrava como Deus guiou o povo de Israel no deserto usando uma coluna de fogo à noite. Jesus então usa essa ideia para reivindicar que, assim como Deus guiou o povo no passado, ele agora é quem nos guia para Deus. Antes de Jesus dizer isso, nós temos aquele episódio da mulher adúltera, né? E diferente do que foi dito na aula passada, eu creio que aquele texto ele é inspirado por Deus e é canônico, né? As evidências elas apontam para isso, uma vez que 85% dos manuscritos trazem esse texto. E nesse texto da perícope da mulher adúltera, nós vemos que Jesus, ele a perdoa, mostrando que ele veio trazer perdão e não condenação. Ele afirma que quem o seguir não andará em trevas, ou seja, não viverá mais no pecado e na confusão, mas terá a luz que dá a vida, ou seja, a salvação e uma nova natureza. Já o contexto remoto, ou seja, o contexto amplo, que possui ligação com outras partes da Bíblia, nós vemos que no início do Evangelho, João, no capítulo 1, nos versos 4 e 5, ele já apresenta Jesus como a vida que é a luz dos homens. E como essa luz, ela brilha nas trevas e a vence. Isso reforça a ideia de que a luz de Cristo ela é superior à escuridão do pecado e da incredulidade. Em João 9, no versículo 5, mais à frente um pouco, Jesus ele vai reiterar dizendo: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aqui a luz ela está associada ao seu ministério terreno, tanto ao seu poder de restaurar a visão dos cegos, né, como também a visão espiritual dos incrédulos, dos mortos sem Deus. Em Isaías, no capítulo 9, versículo 2, nós vemos que o Antigo Testamento ele já falava que o Messias ele seria uma grande luz para as pessoas que viviam na escuridão. Jesus é o cumprimento dessa profecia de Isaías. E em Êxodo 13, 21, em Números também há o relato dessa
dessa circunstância que Israel viveu, nós vemos que Deus ele guia o povo de Israel, aquela multidão no deserto, durante a noite através de uma coluna de fogo. E agora Jesus, ele se identifica como a presença divina que guiará seu povo. É Jesus quem guia o seu povo. Portanto, ao dizer eu sou a luz do mundo, Jesus ele estava mostrando algo muito importante sobre quem ele é e o que ele veio fazer. Mas vamos entender juntos o que isso significa e como isso pode mudar a nossa vida, né? Então, Cristo ele é a luz do mundo. A frase eu sou a luz do mundo, ela implica que Jesus é a fonte da verdade e da vida espiritual. Ele é a revelação final e plena de Deus, ou seja, somente através de Cristo podemos conhecer o Deus que salva. Sem Cristo, a humanidade ela permanece na escuridão de sua ignorância espiritual e de seu pecado. E uma pergunta para refletirmos sobre esse ponto é: quando nós enfrentamos dificuldades, meus irmãos, ou momentos de dúvida na nossa vida, em quem ou em que estamos buscando orientação? No nosso dia a dia, nós precisamos buscar orientação em Jesus através da oração e da leitura bíblica. Quando enfrentarmos decisões difíceis, nós precisamos nos lembrar de que Jesus é a luz que nos guia e pedir a sua ajuda para nos manter no caminho certo. Esse texto, ele também aponta para a exclusividade de Cristo. Cristo, ele fez ao longo deste evangelho 7 afirmações eu sou. A primeira é eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. E essas declarações de Cristo, eu sou, ela nos remete diretamente ao nome que Deus revelou a Moisés em Êxodo 3:14, onde Deus ele declara: eu sou o que sou. Jesus está, irmãos, reivindicando aqui nessas afirmações a sua divindade e exclusividade como o único caminho para Deus. Isso está em consonância com a doutrina do Solas Christus, que ensina que somente Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens, e somente através dele o ser humano ele pode encontrar luz e salvação. Mais uma pergunta para refletirmos um pouco é: temos reconhecido que Jesus ele é o único que pode nos levar até Deus? Ou estamos tentando encontrar a felicidade e a verdade por outros meios? Irmãos, isso é ponto de atenção. Às vezes a nossa esperança, às vezes nós temos em claro em nossa mente que nós cremos em Jesus, que Jesus é o único que pode nos salvar, que Jesus é o único que nos guia e nos leva de volta a ter comunhão com o Pai. Porém, no dia a dia, na prática da nossa vida, nós podemos colocar substitutos ou intermediadores em lugar de Cristo, como, por exemplo, a nossa própria justiça. Se orarmos muito, nós somos santos, nós nos sentimos bem com Deus pelo tanto que nós oramos, mas se oramos pouco, nós nos sentimos indignos, né? Fracos na fé, temos em certos momentos até vergonha de falar com Deus. Isso mostra que a nossa segurança não está em Cristo, mas nas nossas obras de justiça. Então, isso é um ponto de atenção. Nós precisamos reconhecer que Jesus, ele é o único que pode nos levar até Deus. Então, nós precisamos refletir sobre todas as áreas da nossa vida onde nós temos buscado soluções sem Jesus, seja no trabalho, seja nas finanças, nos relacionamentos ou nas lutas diárias.
nós podemos confiar nele como nossa verdadeira fonte de orientação e salvação. E esse contraste que João ele faz entre luz e trevas, a luz para João, ela é um símbolo de vida e salvação, enquanto as trevas, elas representam o pecado e a alienação de Deus. Esse contraste, irmãos, ele é visto como a condição espiritual do ser humano sem Cristo. O mundo está em trevas, sem Cristo, o mundo está em trevas. É incapaz, irmãos, de alcançar a verdade ou a redenção por sua própria força. Jesus, ele é a única solução para a escuridão espiritual do mundo. E uma pergunta para refletirmos sobre essa questão é: em quais momentos da nossa vida nós ainda andamos em escuridão, nos afastando de Deus? Existe algum pecado ou situação que nos impede de viver plenamente na luz de Cristo? Nós precisamos identificar áreas específicas das nossas vidas, irmãos, onde nós precisamos da luz de Jesus e pedir perdão por andar em escuridão. Nós podemos praticar isso buscando viver em honestidade, com transparência e em conformidade com os ensinamentos de Cristo, reconhecendo nossas falhas e entregando-as a Deus. Logo também, a afirmação de Cristo de que eu sou a luz do mundo, ela também nos remete à transformação do crente. Seguir a Cristo, irmãos, é sair das trevas para a luz. O crente, ele não apenas recebe essa luz, mas também ele é transformado por ela. E isso implica que nós precisamos ter uma vida completamente renovada. Eu gostaria de ler com vocês o texto de Efésios 5, dos versículos 8 ao versículo 11, que diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Nesse texto, irmãos, de Efésio, nós vemos a nossa condição passada e a nossa condição atual. Estando na luz de Cristo, seguindo Cristo, que é a luz, nós precisamos viver como os filhos da luz e demonstrar através da nossa vida frutos consistentes com a revelação que recebemos de Deus em Cristo. Ou seja, nós devemos demonstrar com nossas atitudes bondade, justiça, verdade, honestidade, transparência, valores inegociáveis, e não participar, não ser coniventes, não procurar nos amoldarmos aos padrões caídos deste mundo, que Paulo chama de obras infrutíferas das trevas, mas expô-las à luz através da palavra de Deus. Uma pergunta para refletirmos é: nós temos vivido como cristãos verdadeiros? A nossa vida, ela reflete a presença de Cristo para os outros, em amor, em misericórdia, em graça, em gentileza, em abnegação, em sacrifício. Será que nós consideramos os outros mais importantes do que nós mesmos? Nós precisamos refletir sobre estas questões, porque a cada dia nós temos a oportunidade para refletir a luz de Jesus no nosso comportamento. Nós podemos começar com atitudes simples, como tratar os outros com bondade, ajudar quem está em necessidade, ser um exemplo de honestidade e amor no trabalho, em casa e na comunidade. Além disso, nós também precisamos falar de Cristo. Podemos fazer isso de maneira simples, acessível, mostrando o quanto ele tem iluminado as nossas vidas. A conclusão de tudo isso que nós vimos até agora é de que quando Jesus ele declara: eu sou a luz do mundo, ele nos oferece muito mais do que uma simples metáfora.
ele nos convida a sair das trevas, seja do pecado, da confusão ou do medo, e andar em sua luz, que nos traz direção, vida e esperança. Assim como a luz ilumina e revela o que está oculto, Jesus expõe nossa verdadeira condição e nos guia no caminho da salvação. A luz de Cristo, meus irmãos, não é apenas para os momentos de conforto, mas para cada área da nossa vida, especialmente as mais escuras. Seguir Jesus é escolher caminhar na verdade, rejeitar o pecado e permitir que sua luz nos transforme dia após dia. É deixar de lado aquilo que nos prende às trevas e viver plenamente a vida que ele oferece. Que possamos, portanto, irmãos, refletir essa luz em nossas ações diárias, nos nossos relacionamentos e nas nossas decisões, mostrando ao mundo que em Cristo há vida, perdão e uma nova forma de viver. A pergunta que fica para nós é: estamos dispostos a seguir essa luz e deixar que ela ilumine todos os cantos do nosso ser? A resposta a essa pergunta, meus irmãos, não apenas moldará o nosso presente, mas também o nosso futuro eterno. Amém. Era até aqui o que eu tinha para falar para vocês. Amém. Boa essa palavra. Deus abençoe, irmão. Amém, irmão. Amém. Alô. Deus abençoe, meu amado. Amém, minha amada. Amém, meu irmão. Louvado seja Deus. Deus abençoe grandemente sua vida. Irmão Elias, Oi. vou pedir para que o senhor faça essa última oração de agradecimento. Pode ser, meu irmão? Pode? Por gentileza, está contigo a palavra. Tá ok. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos chegar até a Tua santa presença para Te agradecer, Pai, pelo Teu cuidado para com todos nós, que o Senhor tem, por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelo que o Senhor é, pelo que tem protegido a cada irmão, e o Senhor sempre cuida de nós, sempre provê as nossas necessidades. Às vezes ficamos um pouco tristes, um pouco decaídos devido à nossa condição pecaminosa, às vezes desanimados, mas nunca vencidos, né? Porque temos o Senhor como uma base sólida para nos fortalecer. Sabemos que tudo que podemos nos espelhar e ter como a luz do mundo, como mencionado pelo irmão Guilherme, é o Senhor. E o Senhor tem nos dado essa força e mostrado essa luz para que possa iluminar as trevas deste mundo, que sabemos que são muitas, né? Porém, o Senhor é a base de tudo, é realmente essa luz. E que o Senhor venha, Pai, sempre prover as nossas necessidades, seja físicas, espirituais. Que o Senhor abençoe, Pai. Abençoe esse projeto que o irmão José tem estado à frente para poder prover as necessidades daqueles que já são alcançados e também dos que ainda não foram. Que o Senhor venha prover essa necessidade daquelas pessoas que se sentem ainda no desejo de te conhecer, de ser alcançado pelo Senhor. Te agradecemos, Pai, pela certa medida de saúde, te agradecemos pelo cuidado, te agradecemos pelas instruções que o Senhor nos concede a todo dia, a cada dia que nós temos, pelos nossos irmãos, pelos pastores que têm provido essas necessidades, como é o caso da nossa igreja, a IPB de Ferraz,
que o pastor Rafael tem mantido essa provisão todas as manhãs, além dos finais de semana, que tem as nossas reuniões. Te agradecemos por tudo isso, Pai. Não só pelas necessidades físicas, mas também pelas espirituais. Somos gratos, Pai, todos os dias. É importante que nós reconheçamos que somos dependentes totalmente do Senhor. E a gratidão realmente é uma das melhores qualidades que podemos expressar. Te agradecemos por todas essas reuniões, pela interação com os nossos irmãos e tudo que te agradecemos, meu Pai. É em nome do Senhor Jesus que te agradecemos. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem, meus irmãos. Um bom descanso. Amém.